Bom dia! Hoje é o nosso momento dedicado aos romances históricos, àqueles que apreciam, e como março vai ser um bocado o mês que começa com o mês da mulher, esta é uma obra muito interessante para se pensar no papel da mulher ao longo da história, e às vezes hoje não é muito melhor, mas no caso, nesta personagem e neste tempo histórico, e o que era reservado às mulheres, e em particular às mulheres nobres. Qual era o seu papel, como é que elas tinham que se comportar para, digamos, poder algum sucesso, e como é que as mulheres com alguma inteligência, digamos, que estavam mais para além do papel tradicional de cuidar da casa, dos filhos, e em particular as mulheres de uma camada social mais alta, que estariam, digamos, criados. O que é que essas mulheres conseguiam fazer e como é que as mulheres inteligentes se podiam dar bem no meio desses? Este é um livro muito interessante para falarmos sobre isso. Nós hoje vamos só ver aqui 2 ou 3 coisinhas. Não se esqueçam que no próximo sábado vai ser o nosso primeiro Salão Nobre, que vamos abrir o Clube de Leitura Sociedade Recreativa. Vai funcionar, temos o sábado, que é ali um dia que eu consigo o primeiro e o terceiro, onde eu consigo enfiar muita coisa, mas depois as pessoas que estiverem interessadas em participar no Clube de Leitura, nós depois vamos ver, dependendo das pessoas, podemos ter outros horários, mas pelo menos o fim de semana, no primeiro e no terceiro fim de semana do mês, esse é mais fácil, digamos. Então, este livro da Isabel Stillwell, sobre a Inês de Castro, está dividido e tem os seguintes capítulos. Primeiro tem logo aqui a abrir uma frase que eu acho interessante. A roda da fortuna gira incessantemente, e quem pode dizer a si mesmo, hoje estarei por cima? Confúcio, por volta de 551 a 468 a.C. Então, o livro dela está dividido em 5 partes. Primeiro tem um quadro com a árvore genealógica, depois tem até ao fim do mundo. Vamos ver aqui, deixem-me só ver. Ok. Já vou ler este primeiro texto, que é o texto de abertura, e que são textos muito importantes para o autor nos agarrar. Depois, a primeira parte, A Semente do Ódio, 1326-1336. Segunda parte, 1340 ao Inverno, 1344, Espia e Barregã. Terceira parte, maio de 1344 a 1349, Na Teia de Argol. Quarta parte, 1350-1352, Ecos de uma Torre. E esta parte também é interessante ver, porque estamos a falar de um tempo onde Portugal não é o que nós conhecemos hoje. Portugal era um território que estava ainda em conquista e as pessoas viviam com muita incerteza. Ou seja, com certeza, com muitas certezas. Quinta parte, 1353-1355, Um Labirinto de Enganos. Epílogo, Dramatis Persona, Fontes e Bibliografia. Então vamos começar aqui pelo início, que nos diz até ao fim do mundo. Pego na pena e a minha mão voa sozinha, tão rápida que aqui e ali um borrão de tinta mancha o pergaminho. Pouco me importa, o que me interessa é fazer o esboço do meu túmulo, do túmulo de Inês, para que o mestre entenda exatamente o que desejo para as suas mãos, que as suas mãos arranquem do bloco de pedra branca que escolhi para relicário dos nossos corpos. Passa a mão suavemente pelo esquivo do jacente de Inês, com uma saudade tão insuportável que me tira o ar. Perco-me nos detalhes da coroa, que quero magnífica, copiada da que herdaria de minha mãe. O rosto oval, perfeito.
o pescoço longo, um colo de garça, causa de tantos ciúmes e intrigas. Desenhei-lhe as mãos longas, finas, as mãos que me remexiam o cabelo e abraçavam os nossos filhos, subindo-os para o colo, beijando-lhes o arranhão no joelho ou as lágrimas de uma birra. As mãos que tantas vezes me empurraram, zangadas, quando fui menos do que esperava de mim. Os dedos que movia agilmente as peças no tabuleiro, num cheque-mate que tanto me enfurecia e tanto prazer lhe dava a ela, naqueles fins de tarde, ao som do alaúde. Numa mão calcei-lhe uma luva, não resisti, mas a outra deixei-a nua, segurando aquele colar de pedras preciosas que ofereci, sobre o vestido de botões de pérola, o seu favorito. Era tão vaidosa, tão orgulhosa da sua figura elegante, que nem 4 gravidezes alteraram. Retoco os anjos que lhe suportam a cabeça, ajudando-a a erguer-se para vir ao meu encontro, de novo. O mestre tem de entender que quero que todos admirem a rainha que reina hoje em Portugal, mesmo que a fortuna só me tenha permitido coroá-la quando já não era deste mundo. Não durmo há dias, não consigo dormir, tal a ânsia de ver gravada a nossa história em pedra, agora que finalmente fui capaz de revelar o segredo que me pesou 5 longos anos. Quero expor o nosso caso perante Deus Nosso Senhor, como o advogado que defende o cliente perante o Juiz Supremo, na esperança de obter clemência. Mas verdadeiramente é o perdão de Inês que procuro. Pela minha cobardia, porque houve momentos em que não consegui dominar o diabo em mim. Há alturas em que os meus terrores me possuíam, e o medo do meu pai me entorpeceu a língua, enrolando-a, prendendo-a, impedindo-me de falar mais alto, com mais força, de impor a minha vontade e o nosso amor, por ter deixado que a matassem. Volto ao papel. Tenho de ser rápido. Não posso perder tempo. Já perdi tempo demais. Conto a história do meu santo protetor. Mas quando relato cada momento da vida de São Bartolomeu, é de mim que falo. Com 2 traços, desenho o berço, junto da cama da minha mãe. A cama de madeira rendilhada, onde sempre dormiu. E lá está o diabo à espreita, pronto a raptar o recém-nascido. Um príncipe perfeito, deixando em seu lugar o filho do diabo, uma criança raquítica e maldosa que atormentará a infeliz que não deu pela troca. A mãe que o amará, apesar das suas imperfeições, sem desistir de procurar nele o verdadeiro filho, o filho que vislumbrou quando lhe puseram ao colo ainda o cordão que o unia palpitava. Levanto o bico da pena e inspiro fundo. Sossegar a respiração e lance-me para o segundo momento desta história, que a minha avó, Rainha Santa, tantas vezes me contou, procurando acalmar o meu desespero com esta maldita gaguez que ainda hoje me tolhe. Prometia-me que, por divina intercessão do discípulo de Jesus, seria um dia salvo destas obras que Satanás faz em mim e que me tornam motivo de gozo e de escárnio. Fraquezas que não são de rei. Não se enganava. Com a Inês, as palavras saíam-me da boca sem entraves, e quando estava ao seu lado, evaporava-se a agitação e a impaciência, diluía-se a raiva e o impulso de me vingar de tudo e de todos, por ser uma criança indigna da mãe e da avó que Deus me deu. Frágil demais para enfrentar o meu pai, um todo-poderoso que não vergava a nada nem a ninguém, até que assassinou aquela que me fazia viver, matando-me com ela, esfolando-me vivo como a São Bartolomeu, de quem conta a história. Nos braços de Inês, ao som da sua voz, sentia-me um menino deixado num ninho de águia, protegido pela mais real de todas as aves, que um dia voltara por fim à casa dos pais, reconhecido como o filho perdido, já homem inteiro e corajoso. Para orgulho da minha mãe, que deixaria de olhar para mim com aflição, desejando-me outro. Como gostava do Pedro que via refletido nos olhos verdes da minha Inês. Este é o texto com que a autora começa o livro e vamos aqui destacar, da primeira parte, a semente do ódio.
Vamos ler aqui um capítulo. Consultei Zulema. Pedi-se-lhe que olhasse os céus e me dissesse se era seguro partir. Subimos juntas ao terraço da torre, nesta noite escura de lua nova, em que o céu se torna um mar de estrelas cintilantes. Inês ia pela minha mão, segura. Conheço o nome de muitas, aprendi-as com os astrólogos da corte de Dom Dinis, os mesmos que agora servem Afonso IV e lhe insuflam a vaidade, jurando que está destinado a ser o mais poderoso e temido de todos os reis. Estava tão envolta em pensamentos que me sobressaltei com a pergunta da Inês. Zulema, os astros mentem? Ouvimos o seu riso fininho, como o som de uma flauta. Não lhe respondeu. Zulema, insistiu Inês, hoje vês os anjos e os demónios de que tantas vezes me falaste? Zulema continuava a subir os degraus com a leveza de uma criatura de outro mundo, enquanto eu, já ofegante, era arrastada por uma criança que não se cansava. Procurei responder-lhe. Zulema que me corrigisse, se quisesse. Deus criou o universo e todas as coisas que nele existem. Criou o sol para nos aquecer e dar luz, e a lua para lhe fazer companhia, e as estrelas para ajudar a dar à luz, e colocou os planetas em esferas de vidro. Que os anjos fazem mover, completou Inês triunfante. E, interrompendo-me, voltou ao mesmo. Zulema, vês os anjos? Zulema pôs o dedo em frente aos lábios em sinal de silêncio e mandou-nos sentar no muro. Inês deu um guincho quando um vulto atravessou a noite, roçando sobre os nossos cabelos. Passei-lhe um braço em redor dos ombros. Era um morcego, sosseguei-a, mas ela ainda tremia. Talvez fosse antes um anjo, o meu anjo, reagiu, afastando o medo. Zulema já apontava. Vês a estrela que mais brilha, a estrela polar? Perguntou. E depois conduziu-lhe o olhar para a constelação a que chamo Cassiopeia, mas para a qual Zulema tem um nome árabe. E explicou-lhe. Nos nossos livros é descrita como o peito de uma mulher ou uma mão pintada com henna, mas os gregos viram nela uma rainha sentada no trono. Não sei se Inês viu realmente ou se apenas usou a sua imaginação fértil para a distinguir, mas talvez não haja grande diferença entre uma coisa e outra, sobretudo quando somos pequenos. A verdade é que garantiu que via um trono e uma rainha. Mas está de cabeça para baixo, comentou divertida. Porque era vaidosa, disse-lhe eu. Mas Zulema queria que a atenção de Inês se focasse num outro ponto. Repara agora na estrela que ali mais brilha, disse-lhe. Parece um bocadinho encarnada. Inês franziu o rosto para ver melhor. O seu nome, na minha língua, é Shedir, o coração da rainha. Mas foi o meu coração que saltou no peito quando Zulema acrescentou. Estava mais brilhante do que nunca no dia em que nasceste. Perturbada, não sei porque fiquei tão perturbada, mudei rapidamente de assunto. Ou julguei que mudava. Zulema, diz-nos se é seguro partirmos. Zulema fez um gesto displicente. Seguro é, não vejo tempestades nem grandes chuvas, e a lua vai voltar a nascer para vos iluminar as noites, mas de pouco adiantará. Enquanto o homem que nasceu sobre a estrela de Argol estiver entre nós, é preciso que nunca deixem de olhar para trás das costas. Algol, a estrela do demónio. Um outro capítulo, a parte segunda, Espia e Barregã. Encontrei aquele que a minha alma ama. Agarrei-me a ele e não o larguei mais, até que o tenha introduzido na casa de minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. Cântico dos Cânticos, 3, 4. Estes são alguns pedaços de texto que quis destacar sobre o livro escrito pela Isabel Stilwell e que nos fala da Inês de Castro e que nos fala de um Portugal do século XIV e de uma
talvez que é considerada a mais bonita história de amor em Portugal e que nos faz pensar no papel da mulher e se a sua morte não poderia ter sido evitada, mas isso leva-nos de volta ao papel da mulher e ao papel que lhe era pedido, no caso de espia, portanto de uma estratega para sobreviver a uma corte, e como é que isso era compatível com viver com um dos personagens mais importantes de Portugal, o filho do rei, com o facto de ser barregã, que era uma prática comum na época, portanto, para além da rainha, haviam outras mulheres, e até havia o chamado direito de pernada, onde o rei tinha... por acaso não tenho que ver isso bem cá em Portugal, não sei bem em Portugal como era exatamente, mas havia o chamado direito de pernada. Portanto, o rei tinha direito a pegar algumas meninas e a torná-las mulheres, dizendo a coisa de uma forma rápida e, digamos, discreta. Pronto, espero que tenham gostado um bocadinho deste cheirinho de Inês de Castro. Quem quer integrar o Clube de Leitura Sociedade Recreativa, ele vai ser dividido em várias áreas, naturalmente: a área dedicada às crianças, a área dedicada aos jovens, a área dedicada aos adultos, e depois podemos ter várias pessoas ou vários grupos a trabalhar em várias temáticas. Portanto, nós não temos clubes de leitura tradicionais, é assim que vamos funcionar para podermos promover a leitura e agradar a todos quantos nos procurem. Não se pode agradar a todos, obviamente, mas pelo menos à maioria. Portanto, até quinta-feira, desculpem, até domingo, dia 25 de fevereiro, onde vamos reunir pela primeira vez. Beijinhos!